você que é investidor do Banco ABC, deve ter visto que os resultados do quarto trimestre saíram, então pegamos aqui o ano fechado de 2024 e o resultado o mercado não gostou tanto assim. Tanto é que você pode ver que no dia de hoje cai aqui 4,65%, nos últimos 5 dias cai aqui 2,5%. Ou seja, o mercado não gostou nem um pouco dos resultados do Banco ABC. E aí você deve estar se perguntando, o que aconteceu? E aqui eu vou elencar para vocês 4 itens que foram os principais delatores de toda essa queda. Portanto, eu vou trazer aqui para vocês esses 4 motivos, mas eu vou também trazer para vocês agora no início os 4 pilares que para mim são fundamentais na hora de você analisar qualquer ativo do setor bancário. Então, vamos para a lousa para a gente interpretar um pouco melhor isso daqui. Para quem acompanha o canal, deve estar cansado de me ouvir falar sobre isso, né? Mas quando eu vou analisar um banco, eu gosto muito de analisar 4 pilares que são fundamentais. O primeiro deles é conhecer um pouco sobre a sua carteira. Naturalmente, para você entender se é um banco que empresta mais para pessoa física, pessoa jurídica, um banco de investimento. E você já sabe muito bem que o Banco ABC é aquele clássico que empresta para pessoas jurídicas. Tanto é que daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre a sua carteira e perceber que é destinado para empresas grandes, pequenas e até mesmo pequenas empresas, né? Então, nós temos aqui o primeiro pilar, que seria a carteira, né? O segundo pilar, que é muito importante, é o ROI. É um indicador muito importante. Se você quiser calcular, basicamente você tem que pegar o lucro líquido do período e dividir pelo patrimônio líquido. Então você vai ter aqui um nível percentual. E naturalmente, nesse caso, quanto maior, melhor. Maravilha. Agora nós temos o terceiro, que é a inadimplência. Por que que esse daqui é fundamental para você entender? Porque a inadimplência, quanto menor, melhor. Fácil de entender. Agora, o que você tem que olhar por detrás disso? Duas coisas. Quando o banco empresta, ele quer receber o que ele emprestou, mais a correção, mais os juros, para que ele consiga então se remunerar e ter um lucro legal. Só que quando você tem uma inadimplência também alta, você tem aquele famoso PDD, que é uma provisão para devedores duvidosos. E nesse caso, quanto maior, pior, tá bom? Porque se você tem mais provisão, significa que você pode emprestar menos dinheiro e, naturalmente, com menos dinheiro que você empresta, menos lucro o banco acaba tendo. Um quarto pilar que é muito interessante, eu estou acrescentando agora nesse vídeo, porque até então eu não falava muito, só que é um indicador que realmente eu tenho olhado com muito mais cuidado, que é o índice de eficiência. Por que que esse indicador ele é importante para a gente analisar os bancos? Primeiro, você precisa saber a conta, né? Então você tem que pegar as despesas operacionais do banco e você tem que dividir pela sua receita operacional. Legal. E aí o que acontece? Nesse caso, apesar de se chamar índice de eficiência, ele tem uma pegadinha aqui. Nesse caso, quanto maior for o índice de eficiência, ele é pior para o banco. Vamos fazer a conta. Imagina o seguinte, um banco ele tem uma despesa operacional de, por exemplo, 1 milhão. Legal. Só que ele tem, por exemplo, uma receita de 10 milhões. O que acontece? Nesse caso, para a gente achar o percentual, a gente chegaria a um percentual de 10%. O que que significa isso aqui? Significa que desses 10 milhões de reais, 10% estão sendo comidos pelas despesas que o banco tem. Claro, nenhum banco nunca vai chegar a uma despesa zero, porque então ele não tem funcionário, não tem que pagar conta de luz, de água, de aluguel, eventualmente, do lugar, e isso é impossível chegar a zero. Só que quanto menor, melhor, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Vou até mudar de cor para a gente interpretar melhor. Nesse caso aqui, ó, o índice de eficiência, quanto menor, aí você tem que entender, quanto menor, melhor. Por quê? Vamos interpretar da seguinte maneira. Se esse mesmo banco, ele tem, por exemplo, uma despesa aqui de, por exemplo, 500 mil reais, tá bom? Ali em cima era milhões. E ele continua com a mesma receita ali daqueles 10 milhões. Nesse caso aqui, a minha despesa com o pessoal e em relação à minha receita é menor, ou seja, eu estou considerando que apenas 5% de toda a minha despesa está comendo o meu resultado. Ou seja, quando você, por exemplo, tem um banco, você quer lucrar o máximo e pagar menos para o seu funcionário. E pagar menos de aluguel, pagar menos conta de água, conta de luz, etc. Economizar no cafezinho e, naturalmente, quanto menor você tiver as suas despesas, maiores serão os seus lucros. Legal. André, eu entendi agora completamente como funciona essa questão relacionada aos bancos, como interpretar, quais são os indicadores.
agora eu quero que você me diga por que que o Banco ABC teve essa queda toda. E claro, eu vou te explicar, vou te dar todos aqui os 4 passos que eu acredito que foram os motivadores dessa queda, mas eu preciso passar, claro, por todo o resultado para a gente ter uma interpretação global de como foi o quarto trimestre do banco, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês nesse caso aqui. Eu gosto sempre de começar olhando para o lucro do banco e perceber que ano contra ano, aí a gente pode até ver aqui, ano contra ano o lucro subiu 14%. Ou seja, o lucro do banco, maravilha, foi ótimo. Agora, eu quero que você perceba outra coisa que é muito legal. Eu tenho aqui, ó, a margem financeira gerencial sem provisão. Ou seja, lembra que eu te falei que os bancos, eles quanto menos inadimplência, melhor, porque eles precisam fazer o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos? Legal. Antes da provisão desses PDDs todos, e aí eles colocam PDD, a desvalorização de títulos e recuperação de crédito, nós tínhamos aqui, no ano fechado de 2024, alguma coisa na casa de 2,3 bilhões. Depois que nós fizemos as provisões, nós ficamos com 2,97 bilhões. Ou seja, significa que a PDD comeu aproximadamente aqui 11% do seu resultado. Ou seja, a PDD, que é aquilo que eu falei que é negativo, em 2024, ela comeu aqui 11%. Já em 2023, comeu 14%. Ou seja, se fosse olhar exclusivamente pelo lucro, pela parte da sua margem financeira, o banco ele não deveria ter caído. Entretanto, não é só isso que nós precisamos analisar. De longe é só isso, porque esse daqui é uma das tantas métricas que eu vou analisar aqui com vocês. Outra que eu gosto muito de analisar é essa questão da despesa com provisão individualmente. Quando eu olho para a despesa com provisão em 2024 e quando eu olho para a provisão em 2023, caiu 15%. Ou seja, se for olhar para o operacional do banco, não existe motivo para ele estar caindo. De verdade, não existe. Porque, olha só, ele aumentou o lucro em 14% e ele reduziu as provisões que ele tem na ordem aqui de 15%. Portanto, o lucro subiu, e nós tivemos menores provisões para devedores duvidosos. Excelentes indicadores, mas não é só isso. Vamos entender aqui mais ainda. Eu tenho aqui com vocês as despesas com PDD, que eu falei para vocês que é muito importante. Olha só, no primeiro trimestre e no segundo, olha só, níveis muito baixos de PDD. Isso é excelente. No final do ano, voltou mais ou menos para essa margem aqui que ele estava, dos seus 80 milhões, tá? Mas, claro, é sazonal isso daqui. O que acontece? Lá em 2023, nós tivemos esse indicador aqui, o empréstimos classificados como DIH, que são os piores indicadores, e nesse momento aqui, nós tivemos uma grande safra de crédito muito ruim, ou seja, pessoas com uma inadimplência muito ruim, porque acontece, a pessoa, quando ela pega um dinheiro emprestado no banco, ela começa com a classificação A, porque eu acredito que ela vai pagar. Só que aí eu vejo que ela atrasou um mês. Opa, vai para B. Ah, atrasou já 3 meses, vai para C. E assim sucessivamente até você chegar na pior, que seria lá perto da H. Porque significa que a pessoa não paga já, sei lá, 1 ano e ela não consegue, a gente não consegue comunicar, as execuções não estão dando certo. E aí você tem essa classificação de crédito negativa para essa pessoa, e você está vendo que a PDD tem diminuído e que esses créditos podres também têm diminuído, ou seja, por esse lado operacional, tá tranquilo, tá bom? Agora, outro indicador que é fundamental da gente olhar, como eu falei para vocês, a inadimplência, tá bom? E a gente fala aqui sobre os atrasos acima de 90 dias. Lá, com essa parte de Corporate and Investment Banking, né, nós tivemos o momento ali da Americanas, né, que trouxe esse momento muito ruim para o banco. Nós tivemos aqui esse PDD também muito alto por conta ali de Americanas, tá vendo? Olha o tempo só que Americanas durou aqui dentro, e depois as coisas voltaram ao normal. Tanto é que você pode ver aqui que para as mid caps, né, que seriam empresas de média capitalização, a inadimplência tem subido, que é outro indicador que a gente tem que ficar de olho. Ou seja, Americanas deixou de existir, ou seja, veio aqui para praticamente zero. Agora, as mid, elas saíram lá de 4,5 de inadimplência e estão subindo para 6,1. Ou seja, quando a gente pensa naqueles indicadores, né, que eu te mostrei aqui, ó, a gente vê que a inadimplência para as mid caps, tá bom? Para as mid, ela está subindo. E como eu te falei, quanto maior,
pior. Ou seja, a empresa ela não pode ter esse tipo de situação, porque senão você tem uma inadimplência maior, você tem PDD e isso não é legal. Mas a empresa está conseguindo aqui equalizar um pouco os pratos. Por quê? Quando você olha para o total da empresa, você vê que esse amarelinho aqui, ele estava em 3,5 e hoje caiu para 2,3. Ou seja, você tem uma carteira de crédito e por mais que a MID tenha aumentado muito, talvez não seja tanto ali dentro da carteira. Talvez para outros tipos de empresa seja maior e a inadimplência é menor, você tem uma média também menor nesse caso aqui, tá bom? Ou seja, passamos até o momento sem entender o porquê que caiu. Porque o lucro aumentou, despesas caíram, o PDD está melhor, o saldo de empréstimos aqui também está melhor, então até o momento não tem motivo para isso. Agora, entretanto, eu vou começar a trazer alguns dos motivos para vocês. Esse daqui seria o primeiro motivo, tá? Primeiro motivo que eu acho que é fundamental é você entender que o dividendo da empresa, que foi no ano passado de 8, caiu para 7,7. Ou seja, você diminuiu aqui 0,4%. É pouca coisa? É. Mas esse daqui é o primeiro motivo, talvez a ponta do iceberg, que pode ter feito com que o banco caísse. Por quê? Como você tem uma taxa livre de risco, né, que seria a Selic, que ela está aumentando, o investidor também acaba exigindo maior retorno em dividendos e pode ter sido esse um dos fatores, talvez a ponta do iceberg, para a gente ter toda essa queda, tá bom? O segundo motivo, que aí esse eu acho que o investimento precisa ser melhor posto, que é o ROI. Lembra que eu te falei lá daquele quadrinho? O ROI seria o segundo ponto que você deveria olhar. Por quê? Olha só, nós começamos o lucro líquido lá em 2023 na casa aqui desses 851 milhões. Aumentamos a carteira, fizemos várias e várias coisas, mas não saímos do lugar. Ou seja, tivemos aqui esse aumento de 14%, mas a carteira de crédito também aumentou. E o que acontece? Como eu te falei, você tem que dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Se você tem uma carteira de crédito maior, você precisa remunerar melhor esse dinheiro. E por mais que você tenha feito isso, quando você coloca na fórmula, você percebe que não houve nenhum aumento. Olha só, tá aqui, gente, o ROI de 2024 foi de 15,7 e de 23, 15,5. Ou seja, você teve um aumento de 0,2, que é muito pouco, tá bom? Considerando a qualidade que o Banco ABC poderia apresentar, tá? Mas não é só isso, eu vou te entregar ainda mais. Por quê? Quando eu falo sobre a carteira de crédito do banco, eu quero que você perceba que ele é extremamente diversificado. Ele tem, como você pode perceber aqui, agronegócio, ele tem energia de geração, comercialização, transmissão, tem a parte de comércio, tem transporte e logística, construção civil, que eles são fortes, você tem a parte financeira e você tem todos os outros aqui. Olha só quanta coisa que você tem aqui dentro. Uma carteira dessa, com agronegócio muito forte, que o agro move o Brasil, a parte de energia que está muito forte na parte eólica e solar, deveriam ser fatores que trariam a carteira para um patamar melhor, trazendo, consequentemente, também um retorno melhor, coisa que não aconteceu e começou a frustrar um pouco a expectativa. Ou seja, o primeiro motivo que eu te falei seriam os dividendos. O segundo motivo seria um ROI meio que estagnado, não conseguiu subir tanto assim, apesar de uma carteira de crédito boa, que é o que eu estou te mostrando aqui. Só que claro, não é só olhar para a carteira de crédito, você tem que ver também o risco que está atrelado a isso. Por isso que eu trouxe para vocês esse slide. Ele fala sobre a colateralização. Parece um nome difícil, mas é bem simples. Imagina que você empresta, por exemplo, aquele 1 milhão de reais. Só que aí você fala, tá, eu vou te emprestar, mas o que você vai me dar em garantia? Imagina que a pessoa, por exemplo, dá um imóvel em garantia. Legal. Imagina que a pessoa deu ações em garantia. Imagina que a pessoa deu, sei lá, qualquer outra coisa em garantia. Ou seja, a colateralização significa o quanto que aquele empréstimo ele está assegurado por alguma coisa. Agora, quando eu falo de um empréstimo que é chamado de empréstimo clean, é aquele empréstimo limpo, ou seja, sem garantia. Olha só o caso. Quando eu vou para Corporate and Investment Banking, eu vejo que 90% praticamente das minhas operações estão sem garantia. Na parte de Corporate, eu estou vendo aqui 65% e das Mid Caps eu estou vendo 53%. Ou seja, olhando para a carteira de crédito, você percebe claramente que existe uma decrescente aqui dentro das várias espécies de carteira que ele tem aqui dentro, menores garantias. Você percebe aqui, ó, você tem
80, quase 90% de empréstimos aqui sem garantia, mas nessa parte aqui de investment banking é normal, tá? Agora, em corporate and middle empresas, né, empresas de média capitalização e empresas maiores, você vê que elas não estão dando empréstimo, confiando muito aqui na possibilidade, na capacidade de essas empresas pagarem, o que pode não se concretizar, tá bom? Esse é um risco. Agora, eu te falei até o momento dois motivos. Esse daqui para mim é um dos principais, que é o spread com clientes. E aqui você vai precisar entender algo que é fundamental. Por quê? Quando eu pego um empréstimo, você tem que entender da onde veio esse dinheiro. Vamos entender da seguinte maneira. Você tem que entender, por exemplo, o André, ele chega lá no Banco ABC, ele fala, olha, eu quero depositar 1 milhão aqui para vocês para ficar rendendo, por exemplo, um CDB. Legal. Quanto que vai render esse CDB? Vamos imaginar que a Selic possa chegar lá nos seus 15%. Portanto, eu estou esperando que meu rendimento seja de 15% ao ano. Só que a carteira de crédito do banco, ela consegue uma rentabilização de, por exemplo, 20% ao ano. Ou seja, se eu tomei emprestado a 15 e eu consigo rentabilizar a 20, significa que o lucro do banco seria aproximadamente 5%, que é esse spread que a gente chama aqui. Agora, vamos imaginar que a Selic ela venha a cair, tá bom? Ela vai lá para os seus, por exemplo, 10%. Então, joga aqui para 10%. Que é o que eu emprestei, e aí está remunerando ali meu CDB. Só que eu continuo recebendo esses 20%. Neste caso aqui, a minha rentabilidade que estava em 5%, ela vai para 10%. Ou seja, o terceiro motivo que eu tenho para queda agora seria que hoje nós temos um risco maior, uma renda fixa pagando mais, e quando eu olho para a carteira de crédito do banco, a minha gordura de remuneração, como eu mostrei aqui para vocês, fica menor, e isso é péssimo para o banco, tá bom? Então, esse é o terceiro motivo, logo vamos aqui para o último, tá bom? Que é o guidance que a empresa cumpriu e o guidance que ela pretende cumprir. Vamos entender melhor essa situação aqui. Em relação à carteira de crédito expandida, ele conseguiu ficar na parte superior, ou seja, cresceu bem, maravilha, cresceu bem a carteira. Só que o ROI, que é outra métrica importante para você olhar, ele não subiu o suficiente, porque quando você pega o lucro de 2023 e pega o de 2024, beleza, subiu 14%. Só que a carteira também subiu 14%. Ou seja, o que adianta você ter um aumento de 14% na carteira e 14% no lucro, sendo que o ROI ficaria praticamente zerado, que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, o banco ele aumentou muita coisa, mas o que mais importa, que é o ROI, não aumentou. Claro, o lucro importa, sim, da onde vem os dividendos, então não seria aqui uma análise tão fechada, só que olhando para esse indicador, a gente já percebe um dos tantos motivos pelos quais deve ter caído o banco. Outro, crescimento da despesa. Legal, ficou aqui na parte inferior, ou seja, foi bem realizado. Entretanto, o índice de eficiência, como eu te falei, quanto maior, pior, ficou próximo aqui à banda superior. Tá bom, André, isso foi o que ele fez. A gente já entendeu que a parte operacional tá boa, que a carteira tá boa, que muita coisa do banco tá redonda. Só que o risco de crédito ficou pior, os dividendos não foram tão legais, o spread de crédito diminuiu. Agora, o que eles querem fazer para 2025? Aí que tá o ponto. Olha só, crescimento da carteira expandida estava em 15%, agora caiu para no máximo 12. Ou seja, eles estão esperando uma safra de crédito pior, tá bom? E aí o que acontece? Se você tem uma safra de crédito pior, você tem também uma menor remuneração para o banco e isso não é legal. Crescimento da despesa, olha só, outra coisa importante para a gente ficar de olho. Estava aqui de 6 a 11 e aqui de 7 a 12. Ou seja, apesar de ter ficado na parte inferior do guidance, a gente ainda enxerga aqui que existe um crescimento de despesa ainda robusto e o índice de eficiência ficou igual. Ou seja, o que eu estou enxergando para tudo isso para a gente fechar? Primeiro motivo, dividendos, tá bom? O segundo motivo, eu colocaria o ROI da empresa. O terceiro, eu colocaria o spread de crédito. E por fim, eu colocaria um guidance pior do que era esperado para 2025, ou seja, esses foram os 4 fatores para mim que fizeram com que o Banco ABC tivesse
esse começo de pregão muito ruim, começando ali com menos quase 5% ali que o banco bateu, mas claro, isso daqui pode se reverter com eventualmente um resultado positivo no primeiro trimestre de 2025, até mesmo no segundo, e por isso que é necessário você sempre acompanhar os seus investimentos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Antes de você sair, vou deixar esse último aqui para você continuar seus estudos, e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!